A fama pode ser uma luz brilhante e sedutora, especialmente quando começa na infância. Milhões de flashes, aplausos, admiração. Por um momento parece que o mundo é seu, mas por trás desse brilho esconde-se um preço que poucos conseguem pagar sem se quebrar. Estrelas infantis, antes símbolos de inocência e esperança, hoje carregam cicatrizes mais profundas do que qualquer maquiagem poderia cobrir. Alguns encontraram um caminho de volta, outros se perderam entre drogas, dor e solidão. Hoje olhamos para 7 rostos conhecidos que a Europa e o mundo um dia amaram, e descobrimos o que aconteceu com eles quando os holofotes se apagaram. 1. Britney Spears. Houve um tempo em que Britney Spears era mais do que apenas uma estrela pop. Ela era um fenômeno global. A colegial com o sorriso impecável que, com uma única música, Baby One More Time, mudou uma era inteira. No final dos anos 1990, ela era o rosto da perfeição juvenil, pele radiante, energia inesgotável, uma voz que fazia estádios inteiros vibrarem. Mas o que começou como um conto de fadas, logo se transformou em um pesadelo. A fama que a elevou tornou-se uma gaiola dourada. Paparazzi a perseguiam dia e noite. Cada gesto, cada erro virava capa de revista. Seu casamento desmoronou, a luta pela custódia de seus filhos tornou-se uma batalha pública. E então veio o momento que ficou gravado na memória coletiva. Britney que raspou a cabeça em um ato de desespero. O mundo chamou de loucura, mas na verdade foi um grito silencioso por liberdade, uma tentativa de retomar o controle de uma vida que há muito não lhe pertencia. Seu rosto, antes símbolo da eterna juventude, mostrava de repente cansaço, olheiras profundas, um sorriso que mal carregava luz. Mas Britney não desistiu. Após anos de tutela, processos judiciais e humilhação pública, ela se levantou, exausta, mas livre. Hoje ela não é mais uma princesa caída, mas uma mulher que sobreviveu. Sua beleza não reside mais na perfeição, mas na força de se reerguer depois de tudo. 2. Macaulay Culkin. Quase não havia criança nos anos 1990 que não conhecesse seu rosto. Macaulay Culkin, o pequeno Kevin de Esqueceram de Mim, era o símbolo de uma geração inteira. Com sua expressão atrevida, sua perspicácia rápida e seu charme inocente, ele se tornou da noite para o dia o menino mais famoso do mundo. Todos queriam seu sorriso, sua liberdade, sua inteligência infantil. Mas a câmera, que antes era sua amiga, logo se tornou sua juíza. Nos bastidores, reinava o caos, conflitos familiares, expectativas exageradas, a pressão de ser sempre perfeito. A fama roubou sua infância. À medida que os papéis diminuíam, o vazio se preenchia com a solidão. Sua aparência mudou, pálido, magro, frágil. A mídia foi implacável e o declarou um símbolo da estrela infantil quebrada. Seguiram-se rumores sobre drogas, isolamento, uma vida entre sombras e passado. Mas Macaulay escolheu o caminho do silêncio. Ele se retirou longe do barulho de Hollywood e encontrou sua paz no simples. Fundou uma banda, atuou em pequenos projetos, viveu anonimamente. Hoje ele não é mais uma estrela no sentido clássico, mas um artista que conhece o preço da fama e decidiu nunca mais pagá-lo. Seu rosto pode ter mudado, mas em seus olhos ainda vive o menino que um dia fez o mundo rir. 3. Shia LaBeouf. No início dos anos 2000, Shia LaBeouf era o rosto da Disney, o menino selvagem e charmoso com cabelos cacheados e humor imprevisível. Ele não era um galã impecável, mas sim autêntico, bruto, cheio de vida. O público o amava porque ele era diferente. Hollywood rapidamente abriu as portas para ele. De Even Stevens, seu caminho levou diretamente a blockbusters como Transformers e Indiana Jones. Com apenas 20 anos ele era considerado um dos atores mais promissores de sua geração. Mas a fama que o elevou começou a despedaçá-lo por dentro. A pressão, o dinheiro, as expectativas, tudo crescia mais rápido do que ele podia suportar. Shia começou a lutar contra si mesmo. Explosões, escândalos, prisões. A mídia o declarou o prodígio perdido de Hollywood. Sua aparência também refletia esse colapso. O rosto magro, o olhar vazio, tatuagens que falavam mais de dor do que de rebelião. Mas Shia LaBeouf fez o que poucos esperariam. Transformou sua queda em arte. Em um museu, ele sentou-se em silêncio com um saco de papel na cabeça, onde estava escrito: "Não sou mais famoso." Para muitos era loucura, para ele era verdade.
Ele não buscava mais fama, mas sentido. Em entrevistas, falou abertamente sobre fé, culpa e perdão. Hoje Shia continua sendo um enigma, um artista que não esconde suas cicatrizes, mas as transforma em seu testemunho. Não mais uma estrela perfeita, mas um ser humano que se encontrou na escuridão. 4. Edward Furlong. Em 1991, o mundo viu em Edward Furlong o novo herói do cinema, como John Connor, de 13 anos em O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. Ele não apenas salvou o futuro da humanidade, mas também conquistou os corações dos espectadores. Com seu carisma rebelde, olhos alertas e energia indomável, ele era o símbolo da força juvenil. Hollywood o celebrava como um prodígio, mas nos bastidores a fama começou a devorar sua alma. Dinheiro demais, cedo demais, pouco apoio. O vazio que os aplausos deixaram se encheu de álcool e drogas. O menino que um dia salvou o mundo, agora tinha que lutar pela sua própria vida. Seu rosto, antes fresco e vibrante, inchou, os olhos ficaram sem brilho, o sorriso se perdeu. Os jornais não falavam mais de uma estrela, mas de um talento perdido. Mas Edward Furlong se recusou a permanecer nesse papel. Ele buscou ajuda, lutou contra seus demônios e começou a atuar novamente em pequenos filmes, sem brilho, mas com honestidade. Hoje ele vive mais tranquilo, longe do grande palco, mas com a dignidade de um homem que caiu e se levantou novamente. Seu rosto conta uma história de dor, mas também de coragem. Ele pode ter perdido os holofotes, mas encontrou algo mais valioso: a vontade de viver. 5. Raven-Symoné. Antes de a Disney ter princesas com poderes mágicos ou animais falantes, havia uma menina com um sorriso que iluminava qualquer ambiente, Raven-Symoné. Já quando criança em Cosby Show, ela encantou milhões, mas a verdadeira fama veio quando, no início dos anos 2000, ela se tornou a personagem principal de As Visões da Raven. Sua energia, seu humor e sua coragem de ser diferente a tornaram a rainha do Disney Channel. Na tela ela era autoconfiante, divertida, cheia de vida. Mas por trás das câmeras, um peso invisível pairava: a observação constante, o julgamento do mundo, a cruel expectativa de permanecer perfeita. Quando seu corpo mudou, a imprensa foi implacável. Manchetes falavam sobre seu peso, suas roupas, suas opiniões, como se ela não fosse uma pessoa, mas um produto. Mas Raven não respondeu com reclusão, mas com força. Ela falou abertamente sobre identidade, autoaceitação e liberdade. Seu estilo tornou-se mais colorido, mais ousado, mais destemido. Uma declaração contra qualquer ideal de beleza. Ela rompeu com a imagem da Disney que a havia tornado famosa e se reinventou, como produtora, apresentadora e voz para a individualidade. Hoje Raven-Symoné não vive mais à sombra de seu eu mais jovem. Ela é uma mulher que aprendeu a se amar, em todas as formas, em todas as cores, em todas as verdades. Seu rosto pode ter mudado, mas sua coragem brilha mais forte do que nunca. 6. Amanda Bynes. No final dos anos 1990, Amanda Bynes era a garota de ouro da Nickelodeon, engraçada, inteligente com uma energia que preenchia qualquer palco. Em O Show da Amanda, ela fez milhões de crianças rirem. Mais tarde, em filmes como Ela é o Cara ou O Grande Mentiroso, ela provou que era mais do que apenas um ícone adolescente. Hollywood a via como a próxima grande comediante, mas o brilho desapareceu mais rápido do que qualquer um poderia perceber. A pressão, a observação constante, o medo de cometer erros, tudo isso começou a destruir sua alma. Em 2010, ela se retirou surpreendentemente. O que se seguiu foi um colapso público, drogas, comportamento imprevisível, manchetes que encenaram sua vida como uma tragédia. Seu rosto mudou, seus olhos perderam o brilho que um dia encantou gerações inteiras. Diagnóstico, doença mental, internações, um longo e doloroso caminho de cura. Mas Amanda não desistiu. Longe das câmeras, ela começou a reorganizar sua vida. Ela estudou design de moda, aprendeu novamente a confiar em si mesma, passo a passo, longe da luz ofuscante que um dia a engolira. Hoje ela vive em silêncio, longe do tapete vermelho, mas em paz. Não como uma estrela, mas como uma pessoa. Sua história mostra que mesmo na escuridão é possível recomeçar se você encontrar a coragem de viver sua própria verdade. 7. Brendan Fraser. Nos anos 1990, Brendan Fraser era o rosto dos filmes de aventura. Com A Múmia,
George, o rei da floresta ou endiabrado, ele encantou o público em todo o mundo. Seu sorriso tinha o calor de um herói, seus olhos a vulnerabilidade de um homem que sentia mais do que mostrava. Brandon era a mistura perfeita de força e charme, a estrela que era impossível não amar. Mas por trás dessa imagem, sua vida começou a se desintegrar lentamente. Ele se machucou em acrobacias, sofreu dores, seu casamento desmoronou e uma experiência traumática com um produtor de Hollywood deixou marcas profundas. Os estúdios se afastaram, os papéis não vieram e a ex-superestrela desapareceu silenciosamente. Quando o viram anos depois, ele estava quase irreconhecível, inchado, cansado, uma sombra de si mesmo. Muitos acreditaram que sua história havia terminado, mas Brandon ainda tinha um capítulo para escrever. Em 2022, ele retornou com A Baleia, um papel que não apenas o tornou um ator aclamado, mas um símbolo da força humana. Suas lágrimas no palco do Oscar comoveram milhões. Hoje, Brendan Fraser não é mais um herói de ação. Ele é algo maior, um homem que caiu, se quebrou e ressuscitou. Seu retorno não é uma volta à fama, mas à dignidade. Quando olhamos para esses 7 rostos, vemos mais do que apenas estrelas apagadas. Vemos pessoas, vulneráveis, falhas, corajosas. Eles foram ídolos de uma geração e, no entanto, a fama muitas vezes os atingiu mais duramente do que qualquer aplauso que já receberam. O tempo lhes tirou a inocência, a mídia lhes tirou a paz, mas a vida nunca lhes tirou a alma. Cada cicatriz, cada rosto envelhecido, hoje conta uma história de luta e renascimento. O brilho pode ter desaparecido, mas a luz que eles um dia acenderam em milhões de corações permanece. Talvez esse seja o verdadeiro significado da fama, não permanecer eternamente jovem, mas ter tornado o mundo mais brilhante por um momento. Se essas histórias te tocaram, não se esqueça de compartilhar seus pensamentos nos comentários. Qual desses ícones de infância mais te marcou? E se você quer ver mais histórias como essas, então assine nosso canal, porque às vezes é preciso olhar para o passado para entender o que a fama realmente significa.